Banca de estudo, aprovação. Para mais uma videoaula e hoje iremos conhecer a sociedade egípcia. Lembre-se que nós ainda estamos dando continuidade aos estudos sobre história antiga. Na nossa aula anterior, nós aprendemos um pouco sobre os povos mesopotâmicos, né? Então, dando continuidade ainda a esses grupos de povos da antiguidade, agora iremos conhecer a civilização egípcia. Bem, vamos já nos localizar geograficamente. Onde os povos egípcios se organizaram? Já entendi que os povos mesopotâmicos, né, estavam ali naquela área do Oriente Médio, próximo ao rio Tigres e Eufrates. E os egípcios, professor? Onde eles habitaram? Bem, eles habitaram numa área que nós conhecemos como o nordeste da África, não é? Que se enquadra ali próximo ao deserto do Saara. Então ali nós temos o rio Nilo, não é? Um rio enorme que deságua no mar Mediterrâneo. Então eles conseguiram ali fixar suas moradias, né? Se tornaram povos sedentários, né? Estamos falando de povos da antiguidade, né? Que estavam procurando sobreviver, e assim como os mesopotâmicos começaram a se sedentarizar às margens do rio Tigres e Eufrates, os povos egípcios, do outro lado, se sedentarizaram às margens do rio Nilo, né? Então, graças ao rio Nilo, houve ali a possibilidade de ter o quê? Uma área habitável, uma área com possibilidade de agricultura, né? Logo uma área cultivada através do trabalho humano. Então o Nilo foi muito importante. Quando nós falamos de sociedade egípcia, logo nós vamos lembrar da importância do rio Nilo, né? Como dizia Heródoto, o rio Nilo seria um quê? Uma dádiva dos céus para aqueles grupos humanos, porque a partir do rio Nilo nós vamos ter o trabalho com a agricultura, né? E aí o que é que vai ocorrer e como vai ocorrer esse trabalho com a agricultura para a sociedade egípcia? Nós temos periodicamente as cheias do rio Nilo. Então, quando as águas elas recuavam, ficava ali à margem do rio Nilo um humus, né, que contribuía com a fertilidade do local. E ali eles começaram a plantar, né, e a organizar a sociedade, né, com a divisão de trabalho, né, começaram também a desenvolver técnicas com o uso dessa água, né, uma sociedade hidráulica, né, não então trazer a água do Rio Nilo para um outro local, né, a criação de diques, né, para contribuir, para conduzir essa água até as áreas que eram cultivadas. Então nós temos aí uma sociedade hidráulica, uma sociedade centralizada, né? E quando falamos da sociedade egípcia, nós não lembramos apenas da figura da importância do rio Nilo, mas vamos lembrar da figura do faraó, que é uma figura central, né? É uma figura monárquica, né? É um governo teocrático, kratia, governo, tel quer dizer Deus, ou seja, é um governo onde na figura do faraó, né, se encontra todo o poder religioso e todo o poder político, né? Vamos lembrar que os egípcios eles ainda reproduzem um modo de produção asiático. É uma sociedade coletiva que trabalha para a manutenção do Estado. E a figura do Estado ela é representada pela figura divina, né, do faraó, que seria essa ideia da representação de Deus entre os homens, né? Então o faraó tem essa figura mística, né, com ele, que transcende a materialidade humana, porque ele seria o próprio Deus vivendo entre os homens e, através da sua benevolência, através dos seus poderes, né, teria tudo isso aí contribuído para a garantia da vida da sociedade egípcia. E em troca, todos que estariam ali trabalhavam em manutenção do Estado, trabalhavam em prol ao grande rei divino, não é, que seria a figura do faraó. Lembre-se, o faraó é o único proprietário dessas terras. Não temos propriedade privada, não é? Quando estamos falando de sociedade egípcia. Já guarda essa informação, que ela é importante demais, não é? O que nós temos ali é uma sociedade que se organizou em torno da figura do faraó, não é? Que é o único proprietário de todas as terras. Todos trabalham em manutenção do Estado e da figura do faraó.
Bem, quando estamos falando de sociedade egípcia, estamos falando de uma sociedade que se organizou como império ali em algo em torno de aproximadamente 3.200 anos antes de Cristo. Entretanto, antes do início da questão da formação do império, o que é que nós temos? Nós temos uma sociedade que está dividida. Temos uma sociedade que se localiza no Alto Egito, na área sul, como vocês podem perceber aí no mapa, e temos uma outra sociedade também de egípcios que está organizada na área norte, que nós chamamos de Baixo Egito, né? Como vocês podem perceber aqui no mapa de vocês, ó, o Baixo Egito, certo? E aqui do outro lado, o Alto Egito. Então, logo de início, lembre-se, os povos egípcios não era um grande império, não é? Essa ideia de império, ela vai ter início com o rei, o imperador, né, o faraó Menés, que vai unificar os dois impérios. Então, a partir de Menés, nós começamos a utilizar o termo Império Egípcio. Né? Então ele unifica os dois impérios e passa a ser o grande faraó dessa sociedade. Então começamos a dividir essa fase de Império Egípcio em três. Né? Lembre-se bem, como eu coloquei aqui embaixo para vocês. Ó, nós temos aqui o Antigo Império, o Médio Império e o Novo Império. E o que é que eu preciso lembrar bem dessas três fases? Que, independente desses momentos históricos, né, o Egito sempre foi gerenciado e organizado por uma dinastia de reis. Como assim, professor? Uma dinastia. Ou seja, a figura central de liderança do faraó, não é? Ela é hereditária. Ela passava exatamente para o seu filho. E assim ocorria o governo dessa sociedade egípcia. Né? Então temos aí, lá no início, o Alto Egito, o Baixo Egito, duas sociedades egípcias. Né? Menés unifica e damos início ao período que nós vamos chamar de Império Egípcio. Ok, turma? Vamos conhecer um pouco mais sobre essa sociedade egípcia. Como vocês podem perceber, a sociedade egípcia é uma sociedade completamente hierarquizada. Né? Ela é uma sociedade que podemos enquadrá-la como uma sociedade de casta, porque nós não temos grandes possibilidades de mobilidade social. Né? Ou seja, alguém que era escravo dificilmente iria se tornar um camponês. Um camponês dificilmente iria se tornar um artesão ou um comerciante. Dificilmente seria um escriba ou chegaria ao posto de um soldado. Né? Então nós temos aí uma sociedade hierarquizada, bastante rígida. Né? Essa sociedade ela é hereditária, de acordo com a posição, com o local, né, em que você nasceu. Muito provavelmente você daria continuidade ao ofício da sua família. Né? Então nós podemos perceber aí, né, na nossa pirâmide social do Egito, né, a figura central do faraó seria o grande líder. Temos ali um grupo de privilegiados, né, que são os nobres e sacerdotes, os soldados e os escribas. Né? Temos esse grupo aí, são grupos de privilegiados que eles estão mais próximos à figura do faraó. E depois temos um grupo ali intermediário, né? Os comerciantes e os artesãos, e as duas classes mais inferiores, né? Os camponeses e os escravos. Uma atenção especial com relação à compreensão dos escravos egípcios. Eles não fazem parte da maior parte da sociedade egípcia. Né? Esses escravos estão ali desenvolvendo algumas tarefas. Né? Eles eram escravos de dívidas, né? Escravos de guerra, mas eles não fazem parte da sociedade maior, eles não fazem parte do maior grupo da sociedade egípcia. A sociedade egípcia não é uma sociedade unicamente dependente do trabalho escravo. Como vocês podem perceber na pirâmide, nós temos diversas atribuições, né? diversas funções. Né? Coloquei aqui do lado também, ó, outros trabalhos, né? outros grupos, né? que desenvolviam ali atividades no dia a dia, no cotidiano da sociedade egípcia. Os padeiros, os ceramistas, os jardineiros, os fundidores, tínhamos também os escultores, desenhistas, os ferreiros, né? Os guarda-costas, né? A questão que faziam ali a segurança do faraó, e temos também a figura dos pastores. Mas lembre-se bem,
A sociedade egípcia é uma sociedade que não há mobilidade social, é uma sociedade hereditária, não é? É uma sociedade de casta. Então guardem bem essas informações, né? Porque temos diversas questões vestibulares que abordam as principais características da sociedade egípcia. Lembre-se que o poder está completamente na mão da figura do faraó. Ele tem o poder religioso e o poder político. Né? Temos alguns personagens dentro dessa estrutura social da sociedade egípcia que estão mais próximas à figura do faraó. Né? Vamos colocar como funcionários do faraó, que seria o vizir, os sacerdotes e os escribas. Né? E os camponeses aí que têm uma importância muito grande, né? Desempenham um papel, uma figura muito importante nessa sociedade, né? Porque eles vão trabalhar a pesca, vão trabalhar a agricultura, né? Eles vão estar aí sendo uma das colunas de sustentação dessa sociedade. Continuando. A economia egípcia, né, como já falei anteriormente, é uma economia baseada na agricultura. Então eles cultivavam o trigo, a cevada, o linho, algodão, legumes, frutas, né, e etc. Também nós temos o quê? A criação de animais, bois, cabras, carneiros, né, patos, né? E muitas dessas coisas ficaram retratadas, né, na arte egípcia. Como vocês podem ver aqui, que nós tínhamos uma arte que era religiosa, né, que demonstrava muito essa ideia de como os egípcios se relacionavam com a questão da morte, né, a questão dessa passagem para uma outra vida. E temos uma arte que é voltada para o cotidiano. Essa arte do cotidiano, ela retratava exatamente essas atividades, né, do dia a dia, como a agricultura, como a pesca, né, como a questão do plantio. É bem interessante nessa questão da arte egípcia, né, porque eles vão basicamente dividir, né, naquela arte do cotidiano e aquela arte que é voltada à questão da religião. Memorizem bem essa informação. Uma outra curiosidade é que os egípcios não tinham o costume de utilizar algum metal, né, algo que simbolizasse ali o dinheiro, né, para ser utilizado nas relações comerciais. O que é que vai acontecer nessas relações comerciais? Ela é uma relação de troca, é uma relação de escambo. Então guardem bem essa informação. Coloquei aqui, ó, nesse parágrafo aqui para vocês, né? Os egípcios não conheciam o dinheiro. Por isso eles compravam e vendiam através de troca, ou seja, era um comércio aquecido, né, e direcionado através do escambo. A base da economia egípcia, a agricultura. Continuando, né, um outro aspecto bastante interessante, né, e que nós encontramos aí nas questões dos vestibulares quando falamos de sociedade egípcia é a questão da religião, certo? E que traz muitas curiosidades, né? Temos muitas informações com relação à religião egípcia, né? Aqui trouxemos algumas. Vamos lembrar logo de início que os egípcios eles são politeístas. Certo? Ou seja, eles acreditavam em vários deuses. Lá com Amenhotep IV, nós vamos ter ali um momento de monoteísmo, certo? Nós vamos ter ali meio que uma reforma religiosa, então nós vamos ter uma experiência com o monoteísmo. Mas em sua maior parte, os egípcios eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses, né? E eu trouxe aqui alguns deuses que marcavam bastante a presença para eles, né, que interferiam na vida deles, né, que conseguiam ali estar presente na sociedade egípcia, que era Ra, Ísis, Anubis, Osíris, Horus, né? São aí alguns deuses que faziam parte, né, que tinham uma fama muito grande, né, eram bastante conhecidos na sociedade egípcia, né? E uma coisa interessante da gente perceber é que esses deuses egípcios, eles possuem características humanas e características também com animais. Então nós vamos lembrar de duas palavrinhas. Nós temos aí, os deuses eles são zoomórficos, ou seja, tinham características de animais, como vocês podem perceber aí na figura, né? Um corpo humano com cabeça de animal. E antropomórfico, ou seja, uma parte humana. E a hibridez disso, né? Tanto animal como parte
humana. Então nós temos essa parte de zoomorfia e da antropomorfia com relação aos deuses egípcios, né? Bem interessante. Eles colocavam aí partes de animais e partes humanas para representar essas divindades. E quais eram as interferências dessas divindades na sociedade egípcia? Né? Eram várias. Por quê? Porque eles acreditavam na crença na vida após a morte. E essas divindades levavam esse corpo, né, estavam ali interferindo não somente na vida, como também na vida material, né, na vida terrena, como eles estavam também interferindo na vida espiritual, nesse outro plano. E aí é uma informação bem interessante para a gente guardar. Porque dos povos antigos, mesmo os egípcios sendo um povo politeísta, eles vão desenvolver a ideia da vida após a morte. Então memorize bem essa questão na crença do além. Para eles nós temos o espírito, esse espírito estava dentro do nosso coração, e quando nós morríamos, nós éramos embalsamados, né? Aí vem a questão da múmia, né? Para que no tribunal de Osíris nós iríamos ser julgados, e ali naquele tribunal, se o nosso coração ele fosse mais leve do que a pena da verdade, você passaria para a vida após a morte e iria viver lá no além. Caso contrário, o que é que iria acontecer? Você não teria o privilégio de ter uma vida após a morte. E aí nós temos aí um grande monstro, né, que é Amite. Anubis, ele levaria sua alma para essa grande fera, e essa fera iria devorar o seu coração, porque o seu espírito estaria dentro do coração. E você não teria a vida após a morte, o seu espírito não iria dar continuidade para depois retornar ao seu corpo. Por isso os corpos eram mumificados, né? Temos aqui os rituais funerários, né? Nesses rituais, os corpos eram mumificados, eram colocados essência, né, para dissecar o corpo. E aí o que é que iria acontecer? Eles acreditavam que se você for uma pessoa boa, bondosa, uma pessoa generosa, você teria a possibilidade de retornar para aquele corpo. E então eles mumificavam os corpos porque eles acreditavam na vida após a morte. E aí a figura do sacerdote ela é muito importante, porque só quem poderia fazer esse trabalho funeral, né, esse trabalho das orações, das rezas, era a figura do sacerdote, que muitas vezes recebia para desenvolver esse trabalho da mumificação e de fazer as suas orações para garantir, né, a passagem até o tribunal de Osíris, né? Eu separei para vocês aqui uma imagem com alguns desses deuses, né, com alguns desses principais deuses, para que vocês possam perceber, né, como os egípcios eram povos bem religiosos, né? Eles tinham diversos deuses, cada deus para um determinado tipo de segmento, como por exemplo temos Osíris, né, deusa da vida após a morte, temos Ísis, né, deusa da maternidade, da mágica, da fertilidade, né, garantiria aí a possibilidade da vida. Temos Horus, né, um deus muito famoso, que seria o deus da vingança, do céu, e da proteção da questão da guerra. Temos Tote, né, Deus do conhecimento e da sabedoria. Ra, Deus do sol. Sete, Deus da tempestade, do deserto, do caos. Temos Amun, né, rei dos deuses, né, e Deus dos ventos também. Vamos lembrar aqui, ó, de Ptah, né, Deus da criação e da arte da fertilidade, né? Hathor, deusa do céu, do amor e da beleza e também da música. Temos Sekhmet, deusa do fogo, da guerra, né, e também da medicina. Anubis, né? Anubis, aqui vamos abrir um parênteses especial para Anubis. Por quê? Anubis, né, que é esse deus aí com a cara de chacal, é bem interessante, porque quando você morria, seria Anubis que levaria sua alma, como vocês podem ver nessa outra imagem aqui abaixo, ó, Anubis se encontra aqui, conduzindo o morto, né, o espírito do morto, ao tribunal de Osíris. E aqui nós temos o coração e a pena, onde lá no tribunal de Osíris iria ocorrer esse julgamento, e nesse julgamento, o que é que nós temos ali? Nós temos o coração
desse indivíduo que estaria juntamente com uma pena, como eu tinha falado para vocês anteriormente. Então, se esse coração ele fosse leve, ele não pesasse mais do que a pena, o que é que iria acontecer? Você teria continuidade da vida. E aí, o Anubis conduziria você nessa passagem para o além. Né? Entretanto, se o seu coração fosse de uma pessoa má, de uma pessoa perversa, o que é que iria acontecer? Anubis conduziria sua alma para esse grande monstro aqui, ó, né? Amit, que iria devorar o seu coração. Eles acreditavam que o espírito estaria dentro do coração. E aí você não teria possibilidade de retornar para uma vida terrena. Né? Então temos aí diversos deuses, né? E uma mitologia maravilhosa, uma mitologia bem interessante. Olha aqui Anubis mais uma vez, ó, né? Realizando o trabalho da mumificação, né? O trabalho do embalsamento, porque é ele que conduz esse espírito para o julgamento. Então, bem interessante a mitologia religiosa egípcia. Lembre-se, eram povos politeístas. Né? Temos, vocês viram ali, diversos deuses para diversos segmentos sociais. Não podemos esquecer, né, não podemos deixar de falar sobre a escrita egípcia. E, basicamente, nós temos 3 grupos de escrita. Nós temos os hieróglifos, que eram essas escritas aqui, ó, essas imagens, né, que seriam ideias, né, de sons, que trariam a ideia do que você quer representar, do que você quer se comunicar, da mensagem que você quer transferir. É algo muito semelhante, que é algo que nós fazemos hoje de forma muito comum com o WhatsApp, né? Quando nós utilizamos ali as figurinhas para representar ali os nossos sentimentos ou algum desejo, alguma vontade. Né? É a primeira forma de escrita da sociedade egípcia, né? São os hieróglifos. Né? E era bastante utilizada pelos escribas. Na verdade, os escribas tinham aí essa especialidade, né, do conhecimento da escrita. Agora, vamos lembrar que os hieróglifos é uma escrita muito voltada, né, que fica ali muito característica para o setor religioso. Por quê? Nós temos uma segunda escrita aqui, ó, no lado direito, aqui o mouse aqui, ó. Né? Essa outra escrita aqui é a hierática. A escrita hierática, né, que era a que estava mais presente nos papiros. Né? E nem sempre ela tinha uma relação religiosa com coisas, com informações religiosas. Né? Normalmente ela trazia informações da área mais o quê? Administrativa, né? Daqueles grupos que faziam parte ali da aristocracia egípcia. E uma outra escrita mais popular é a demótica. Ela é mais simples, ela é popular, né? E ela tinha ali os registros das coisas que aconteciam no dia a dia dos egípcios para os camponeses, para os comerciantes. Então memorizem bem, quando falamos de escrita egípcia, não é somente aquelas que estão ali, né, nas paredes, nas pirâmides. Não, nós temos basicamente 3 grupos de escrita: o hierógrafo, a hierática e a demótica. Bem interessante, né? Temos aí algumas questões de vestibulares que vão estar sendo relacionadas à questão da escrita egípcia. Bem, e nós não podemos terminar de falar sobre a sociedade egípcia sem falar sobre as pirâmides, né? Que é aí o símbolo, um dos símbolos máximos da sociedade egípcia. Né? E basicamente essas pirâmides, algumas pessoas pensam que as pirâmides eram uma moradia, né? A casa dos egípcios ou a casa do faraó. Ela é o túmulo do faraó. Não? Então quando o faraó morria, ele era embalsamado e todas as suas riquezas, todos os seus objetos, né, valiosos, ficariam com ele dentro da pirâmide. Porque ali seria o quê? O seu túmulo. O seu espírito faria a passagem para o julgamento, certo? E ali ele retornaria depois para aquele corpo. Por isso a ideia da mumificação, certo? Então as pirâmides não eram moradia. As pirâmides, elas eram túmulo, era o túmulo do faraó e também da sua família, certo? Então algumas informações aqui, algumas informações com relação a essas pirâmides, né? Ou atualmente nós temos mais de 120 pirâmides que foram identificadas, né? Que os estudiosos identificaram, né? E caracterizaram ela como uma pirâmide egípcia.
basicamente é uma estrutura feita de alvenaria. Então nós temos lá a argamassa, temos lá as pedras, né, que eram utilizadas, né, e temos o uso aí da argamassa também para poder fazer essa colagem, né? Temos também o calcário que era colocado. As pirâmides, elas originalmente elas não tinham essa imagem que a gente vê hoje, né? Elas eram cobertas, nós tínhamos ali uma cor branca, né, do calcário que era colocada para embelezar, para embelezamento desse túmulo, né? As mais famosas, quando nós estamos falando dessas pirâmides do Egito, temos 3 que são bem significativas, né? São bem famosas. Temos aí na figura que vocês estão vendo aí no slide, que são as pirâmides de Kéops, Khafre e Miquerinos, né? São 3 faraós, né, que fizeram aí suas pirâmides para ficar registrado para a história. E lembre-se, as pirâmides é o quê? É o túmulo do faraó. E aí vem uma questão bem interessante, que ainda ela não é tão bem resolvida, que é a questão de como os grupos humanos dos egípcios conseguiram trabalhar, né, e fazer as pirâmides. Não existem algumas teorias, nada que seja 100% comprovado, certo? Mas os estudos trazem algumas hipóteses através de alguns achados, principalmente desse grupo de cientistas aqui, ó, da Universidade de Liverpool, né, que encontrou uma série de inscrições daquela época, né, um texto com pistas sobre como era realizado o transporte desses blocos. Esses blocos eram enormes, né? Se vocês procurarem depois aí pesquisar a questão do tamanho das pirâmides, o tamanho dos blocos, né, o ser humano fica bem pequenininho, né, ao lado de um bloco de uma pirâmide. E aí esses achados, esses escritos traziam algumas imagens, né, algumas informações do uso de tora, do uso de troncos, né, para movimentar essas pedras e de rampas, né, que foram construídas para poder conduzir essas pedras até o local ali desejado. Enfim, vamos lembrar que para desenvolver, para construir uma pirâmide, é necessário um bom conhecimento da geometria. Então nós temos aí um dos legados da sociedade egípcia, a questão matemática, não apenas a medicina, né, com a questão do embalsamento, com a questão da mumificação, mas nós temos também a questão da matemática, porque era preciso ter um bom cálculo, sobretudo de geometria, para garantir que essa pirâmide não fosse cair. Então, estudantes, espero mais uma vez ter contribuído para vocês, né, com essas informações. Anotem tudo, façam seus resumos, né, assistam o vídeo várias vezes, peguem caderno, caneta, vão fazendo suas anotações e nós vamos nos encontrar em uma próxima videoaula. Fique com Deus e bons estudos. Na banca de estudo, aprovação.